gravação. Pronto. Beleza. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Enfim, muito feliz esse momento está acontecendo, recebendo aqui a visita do Lucas Hesser, pessoa que tem um trabalho muito interessante ligado ao mercado mesmo e à produção de design de produtos, design de brinquedos. E vamos, hoje, como tem algumas pessoas aqui presentes que não são da disciplina, né? Eu acho que é interessante falar tanto primeiramente, do que é essa disciplina, depois eu vou falar um pouco quem é o Lucas, né? E explicar para vocês também algumas questões aqui para a gente ter uma organização e, ao mesmo tempo, deixar vocês bem à vontade com relação à fala de hoje, né? Primeiro aqui, essa disciplina é a disciplina que a gente carinhosamente chama de disciplina projetão, que é uma disciplina que ela está diretamente inspirada numa disciplina desse nome, na UFPE, que, na verdade, hoje em dia já não tem mais uma característica tanto de disciplina, assim, ela é um grande momento de junção de diversas áreas da UFPE, que tem pessoas da psicologia, da engenharia, da economia, do design, da arquitetura, que se juntam durante um semestre para criar um produto real para atender necessidades reais. Nós aqui na UFC estamos fazendo esse primeiro semestre dessa disciplina. Hoje estamos com o curso de engenharia de computação e design, cada um com uma disciplina específica, que é uma disciplina optativa de cada um dos cursos, e a gente está chamando de projetão, design e engenharia, que é como a gente está chamando carinhosamente essa disciplina. Então, a disciplina está tendo essa característica, os alunos eles estão desenvolvendo um projeto exatamente para atender um problema real, do mundo real, que eles mesmos identificaram e agora estão a campo para pensar nessa problemática e entender as diversas questões para prototipar e chegar em resultados o mais próximos dos resultados finais possíveis, né? Aqui nós temos 3 professores, né? Eu sou o professor Diego Rica, sou professor do design, sou formado em arquitetura, minha área de atuação é dentro da área de design de interação. Professor Roberto Vieira, fala oi aí para aparecer para o pessoal. Olá, pessoal. Minha formação é em computação, graduação, mestrado, doutorado, mas atualmente professor do curso de design. Isso, e professor Daniel. Fala oi aí, povo. Alô. Câmbio. Professor da engenharia de computação. Isso. E hoje a gente tem, enfim, como eu falei, a presença do Lucas Hesser, que mora em São Paulo, designer de produto, designer de brinquedos, e ele tem hoje um estúdio próprio que atende a demanda de clientes específicos e realiza também projetos pessoais. O Lucas ele já fez projetos para clientes de variadas áreas, como redes de fast food, como McDonald's, Burger King, redes de cinema, ovos de Páscoa, dentre outros. E hoje ele vai falar sobre o processo de projeto dele, a adaptação para a indústria, a parte de produção em larga escala, erros no processo, enfim, parte de legislação. E vai ser uma fala bem interessante dentro dessa ligação com a disciplina, porque a disciplina ela tem uma intenção de ter esse pé fora da academia, né? Para poder entender as demandas do mundo real e do que realmente nós, como designers, projetistas, desenvolvedores, engenheiros, arquitetos, podemos pensar dessas demandas do mundo real e como podemos nos formar, né, como designers adaptados a essas necessidades, né? E aí, enfim, hoje a fala do Lucas a gente conversou brevemente e ele montou uma aula para ser uma aula mais livre, mais uma fala dele, assim, não uma palestra tradicional, né? Então, quem quiser interrompê-lo ao longo da fala e quiser também ficar à vontade de colocar perguntas no chat, pode ter 2 maneiras, né? Pode interromper na hora que tiver necessidade, mas também pode apertar aqui o levantar a mão, que aí no momento de pausa que ele desejar, a gente pode abrir para as perguntas, ou podem escrever no chat que eu vou estar anotando aqui, e no final da fala dele eu posso também ler as perguntas que cada um sentir necessidade aí de saber mais da trajetória e do trabalho do Lucas. Enfim, Lucas, bem-vindo. Vou passar então a palavra para você, se apresente aí e fique à vontade aí para o comando aí da fala.
Bom, boa tarde para quem chegou agora. Meu nome é Lucas Rezer, eu sou designer de produto e eu trabalhei muitos anos com brinquedo para ovo de Páscoa, para brinquedo promocional principalmente, né? Que é um mercado um pouco à parte do mercado de brinquedos exatamente. Eu vou explicar melhor, né, quando eu começar aqui minha apresentação. Mas obrigado pelo convite, primeiramente. É um prazer estar aqui e é muito legal poder trazer essa parte, né, do mercado para a academia, assim, que muitas vezes a gente sente que tem que falta um pouco, né, uma conexão entre teoria e prática, e eu acho essa iniciativa muito bacana de vocês. Eu posso começar aqui? Assim que eu descobrir como compartilhar a tela, vamos ver. Lá embaixo tem apresentar. Vê se você consegue. Isso, pronto. Beleza. Rolou, né? Deixa eu... Deu certo. Então tá todo mundo vendo minha tela, né? Sim. Tá. Então, hoje eu vou falar um pouco da minha metodologia de trabalho, vou falar bastante sobre criatividade também, vou mostrar alguns cases que eu trabalhei, que eu desenhei, vou falar um pouco dessa integração entre design e engenharia, né? E vamos lá. Primeiramente, eu queria mostrar o meu cartão de visitas, que eu acho que é um projeto muito interessante. Ele está lá no meu Instagram, para quem quiser ver. Tem vídeo, tem um making of, né? Eu fiz esse cartão para divulgar meu trabalho pessoal mesmo. E ele é um cartão com uma faca especial que você destaca em duas partes. E uma parte vira um disquinho e a outra é um lançador. Então, geralmente ele faz bastante sucesso em reuniões presenciais, né? Que é um negócio que sei lá quando a gente vai retomar, mas então essa coisa do lúdico, ela está muito presente no meu trabalho desde o início. Assim, por isso que eu quis trazer essa parte para o meu cartão de visitas, a parte do lúdico do design, né? Que eu vou falar um pouco daqui nos próximos slides aqui. Opa. Então convido vocês para ir lá depois no meu Instagram e dar uma olhada no videozinho do meu cartão. Então, existe um mito de que para ser criativo precisa ser gênio e só algumas poucas pessoas conseguem trabalhar com criatividade, e isso é uma grande bobagem, né? Então, eu trago aqui o trabalho de um designer que eu sigo e respeito bastante, que é o James Vittori. Vou falar mais dele mais para frente também. Então, ele fala que não existe gênio, o que existe é trabalho duro. Então, a gente tem que acabar com esse mito de que a criatividade é para poucos, e não tem essa. Todo mundo pode ser criativo. Existe técnica, existe treinamento para aprender a pensar de uma forma diferente e conseguir trazer criatividade para o seu dia a dia, seja para os seus estudos, o seu trabalho, não importa que tipo de trabalho você tem. Existe um jeito de fazer aquilo de uma forma mais criativa, né? Bom, eu vou começar aqui falando do meu propósito, né? Por que eu faço o que eu faço? Eu acredito muito nessa frase que eu uso como hashtag, para me divulgar, que o design é diversão. E só para deixar claro, não é uma definição acadêmica de design, mas sim uma definição muito pessoal, da minha visão pessoal sobre o que é design, né? Para mim, design está muito atrelado à diversão e não dá para dissociar uma coisa da outra. Porque a diversão é o que traz o entusiasmo que você precisa para trabalhar com design. Quem trabalha com design e engenharia também, né? Quem trabalha com design e engenharia, ele é uma pessoa insatisfeita com o mundo do jeito que ele é. Então,
tudo que a gente faz é transformador, né? E para mim, o papel da diversão nisso é muito importante, porque para não ter aquela apatia, aquela coisa monótona. Então, tudo que você faz com mais entusiasmo, com diversão, você tem um resultado melhor. Eu acredito bastante nisso. Inclusive, eu vou falar de algumas técnicas de criatividade, e a maioria delas, as que mais funcionam, pelo menos, elas incluem um elemento lúdico na sua metodologia, né? Então, para mim, isso prova que design e diversão estão muito conectados, né? E como que eu trabalho com design, né? Eu trabalho com design de produto especificamente, trazendo criatividade. Uma coisa que é muito importante que pouca gente fala é repertório. Para ser criativo você tem que ter repertório também. Você tem que conhecer de tudo, você tem que sair da sua zona de conforto, fazer coisas que você nunca fez antes, sabe? E pular de paraquedas, e viajar, fazer coisas que normalmente você não faria, se desafiar. Dessas experiências novas de vida, você consegue um repertório para ser mais criativo. Eu acredito bastante nisso. Outras coisas que eu faço é a parte de estratégia, de pesquisa, liderança, já liderei muita equipe de design também, a parte de design gráfico. E o que eu entrego no meu trabalho? Eu entrego ilustrações de concept de produto, arte final de produto, brinquedos principalmente, e o principal, ideias. Eu trabalho com ideias. Para quem não conhece essa ferramenta, esse círculo, ele é o Golden Circle. Depois, se vocês tiverem dúvida, a gente pode falar um pouquinho dele. Não sei se ele é conhecido de vocês ou não, mas ele é uma ferramenta que substitui aquela coisa de missão, visão e valores, sabe? Aquela coisa antiga. Então, você partindo de dentro para fora, você começando pelo porquê você faz o que você faz, isso eu recomendo que quem trabalha com design faça isso, né? Faz essa autorreflexão, que ela é muito interessante, é muito rica. Só confirmando, vocês estão me ouvindo ainda? Tá tudo certo? Sim, ouvindo perfeitamente. Tá, porque agora eu estou vendo só minha tela, então dá a impressão que eu estou falando sozinho aqui. Bem assim que as aulas geralmente acontecem, né? Então, mas se quiser também aprofundar mais do Golden Circle, a gente não chegou a falar na disciplina, não. Então, se tiver alguém que não conhece, enfim, mas fica à vontade. Enfim, ela substitui isso você pode fazer para empresas, né, para o seu próprio trabalho individual. É uma ferramenta de autorreflexão que eu acho que é super importante, assim. E a forma que ela se coloca é muito simples. Porque quando você pensa em, qual a minha visão? E qual a minha missão? A diferença não é tão óbvia, né? Mas quando você coloca como o Golden Circle, você coloca por quê? Por que você existe? Por que você faz o que você faz? Por que a sua empresa faz isso? Então você começa de dentro para fora. Isso é um detalhe importante. Você começa do porquê. E assim que você responde o porquê, você parte para o como. Como você entrega isso que você acredita. E depois você parte para o que você entrega. Então eu acho que é uma ferramenta que eu acho até que ela é muito recente, eu não tenho certeza de onde surgiu nem nada. Depois a gente pode até pesquisar isso, mas eu gosto bastante dela, acho que é bem válida. Chama Golden Circle. Bom, falando um pouquinho mais da minha formação, né? Eu sempre gostei de desenhar. Estudei na Escola Pan-Americana de Artes, foi 3 anos lá de estudo, e antes disso também já sempre desenhava, né? E eu me formei em Publicidade e Propaganda na Casper Libero. O engraçado nessa área de design de produto promocional é que vem gente de toda a área, né? Da área de comunicação, que nem eu, da área
de arquitetura, já trabalhei com muita gente de arquitetura, da FAO, já trabalhei com gente de engenharia. Então, é uma área que não tem um caminho só para entrar, né, na área de design de produto, né? Ainda mais no ano que eu me formei, que as coisas eram um pouco mais difíceis, né? Não tinha tantas opções de curso. Depois da minha faculdade, eu fui buscar uma especialização em design gráfico, que era uma coisa que me interessava bastante. E depois depois que eu já estava trabalhando, né, estava trabalhando nessa área de brinquedo promocional, eu senti falta de um repertório mais técnico. Então eu fui buscar um MBA na Poli. E o curso da Escola Politécnica é muito legal porque você também monta a sua grade, né? Então, essa parte eu achei muito interessante, que você consegue levar os seus estudos para o caminho que você quer mesmo, né? Então, você pode tanto mergulhar na parte técnica quanto na parte mais criativa. Então, tinha muitas opções legais. Eu gostei muito desse MBA. E nesse MBA eu fiz um artigo científico com meu professor, em que a gente comparou metodologias de criação. Então, a gente fez um estudo de cada ferramenta de criatividade, algumas, né, porque tem infinitas formas de se criar, e eu criei uma fórmula, inclusive, de como avaliar ideias. Então, esse projeto foi bem legal. Foi publicado nessa revista Product Management and Development. Não sei se alguém da engenharia conhece ela, mas a gente publicou esse artigo sobre o esforço criativo no estudo de caso de brinquedos de ovos de Páscoa. Eu vou falar um pouco mais dessa colmeia que eu mostrei aí no próximo slide aqui. Fiz mais um monte de curso, né? Fiz algumas aulas como aluno especial ali na FAO, onde eu conheci o Diego, né? Fiz um curso também na IDEO, um curso online. Fiz muito curso livre, assim. Eu acho que estudar é um negócio que você não pode parar nunca, assim. Então, acho muito importante ter isso em mente, assim, porque tudo está sempre mudando e tudo tem a ver com aquilo que eu falei de repertório, né? Quanto mais repertório você tiver, mais você consegue contribuir nos seus projetos, mais você consegue ser criativo. Fiz um curso de design de produto quando eu estive trabalhando em Chicago também. Bom, foi assim, então, eu trabalhava na The Martin Store, que era uma empresa que tinha aqui em São Paulo e tinha em outros países também. Nessa empresa eu comecei a trabalhar com brinquedos para ovos de Páscoa, né? E tinha um programa lá dentro que mandava os funcionários para fora, para trabalhar no escritório de Chicago para fazer os produtos do McLanche Feliz. E foi nessa oportunidade que eu consegui trabalhar com McDonald's. Nenhum produto de McDonald's é feito aqui no Brasil, tirando parte de PDV, né? Os produtos são todos criados lá fora. Então, por isso que eu consegui essa experiência de trabalho lá fora. Depois da The Martin Store, eu trabalhei também na Brindes, que foi onde eu consegui trabalhar por 2 anos criando produtos para o Burger King. Esse sim, teve um período muito de ouro aí desse mercado que os produtos do Burger King começaram a ser fabricados aqui no Brasil. Hoje é um pouco diferente, já não tem mais isso, é tudo global, as campanhas são globais, né? E foi isso. E, em seguida eu fui para outra empresa que chama Artigos Catavento e trabalhei muito na área de gifts, presentes criativos, né? E também tinha uma área muito de promocional. Lá eu liderei 2 equipes criativas. A gente trabalhava muito
muito com produto têxtil também. Vou mostrar algumas coisas que eu fiz enquanto trabalhava lá também. Depois eu tive um período na Score Group, no ano passado, e a gente fez muito item para cinema, para girafas, que era um dos principais clientes lá, para Páscoa também, tem muita coisa da Lacta que vai sair nesse ano, né? E, só que cinema e fast food de shopping, que nem o girafas, eu não sei como é que vai ser, porque tudo mudou, né, do ano passado. Esses foram alguns dos clientes que eu trabalhei, fiz muita coisa principalmente para Mondelez, Lacta, a maioria dos produtos que eu fiz. Fiz muita coisa também para o Burger King, McDonald's, Copenhagen. Vou mostrar para vocês um pouquinho. Lucas, Fala. te interromper aqui rapidinho. Gabriel ou Fred, acho que é, não sei se é assim que se pronuncia, levantou a mão aí, se quiser fazer a pergunta, Gabriel. Oi, é Gabriel Alfred mesmo. Fred. Boa tarde a todos. Boa tarde, Lucas. Oi, Gabriel. No slide anterior tinha, acho que foi um curso que você fez, era psicanálise do brinquedo. Psicanálise Sim. do brinquedo. Quando diz psicanálise, eu imagino uma pessoa assim numa sala e ficar olhando você falar. É algo relacionado a isso que tem o curso ou eu que entendi errado? Poderia explicar um pouco? Tá, esse foi um curso livre de 2 tardes que eu fiz nessa empresa que chamava Casa Perroca, que é um cara que, inclusive, ele começou a montar um curso de toy design na Faculdade de Belas Artes de São Paulo. Eu cheguei a me matricular nesse curso e o curso não aconteceu. Não sei se não teve gente suficiente, né? Mas no final dessa história toda, ele criou alguns cursos, e são esses que você vê aí, né? De arquitetura do jogo, tecnologias e toy design, que é com o diretor da Grow, que eles fizeram. Então foram vários cursos livres que eles criaram, que eu acredito que não tem mais, porque faz tempo que eu não vejo, não falo com eles. O psicanálise do brinquedo, eu vou falar um pouquinho mais para frente de como funciona o brincar, né? Então, eu acho que aí vai acabar tirando as dúvidas que você tem sobre isso. Mas depois eu vou procurar o nome da professora, que eu não estou lembrado de cabeça aqui, e eu compartilho com vocês quem foi que deu esse curso. Pode ser? Ok, tá certo. Obrigado. Bom, vamos lá. Eu vou continuar falando da trajetória do brinquedo, né? Como que surge desde do briefing, e como a gente procede para chegar no brinquedo final. Criar um brinquedo é um esforço assim, multidisciplinar. Você precisa entender da criança, você precisa entender de design, você precisa entender de engenharia, de marketing, de segurança, de qualidade, né? Então, nessa colmeia aqui, o criativo está no meio. Ele precisa balancear os desejos de muitas pessoas juntas, né? Então, é os desejos do cliente, que no caso vamos falar de Páscoa, por exemplo, um ovo de Páscoa dos Minions. O cliente é a empresa Alacta, por exemplo. Ela tem lá o que ela quer para o brinquedo dela, né? E o dono da marca Minions, que é a Illumination, vai ter outras questões que eles querem levantar. Então, vai ter um próximo filme, o Minion agora ele é verde, por exemplo, sabe? Tô falando qualquer bobagem aqui, mas é o tipo de coisa que você tem que ter em mente na hora que vai criar um brinquedo. Os desejos do cliente, os desejos do licenciador. Quanto vai custar esse brinquedo? Ele está dentro do target price que foi definido para esse projeto? Como ele vai funcionar no ponto de venda? Porque
A Páscoa é um negócio muito louco, né? O supermercado muda completamente, tem uma parreira, o produto tá lá em cima. Então não é uma experiência de compra muito usual, nem muito comum no mundo, assim, é uma coisa muito exclusiva nossa, do Brasil aqui, né? Então você tem que pensar como é que isso vai funcionar ali, né? O brinquedo tem que estar atrelado a um ovo de chocolate. E como que ele vai estar atrelado? Ele está dentro, ele está fora, vai rasgar a embalagem, sabe? Então, além disso, você tem que pensar, tá, a criança vai querer brincar com isso? Como que ela vai brincar com isso, né? Qual a brincadeira? Outra limitação que você tem que pensar ali é as restrições de segurança. O brinquedo, ele vai como um brinde, então ele tem que respeitar uma série de regras de segurança. Ele não pode machucar a criança em hipótese nenhuma. Ela não pode ter uma corda que a criança consegue se enforcar ou rolar em volta do dedo e se machucar, sabe? O produto não pode gerar uma parte pequena, não pode quebrar e a criança engolir aquele pedaço. Então, todas essas questões elas estão presentes na hora de criar um brinquedo, né? Só para ter uma ideia da quantidade de testes e ensaios de segurança que são feitos no produto de Páscoa, eu coloquei aqui, ó, o produto, eles têm uma máquina que finge que é a boquinha de uma criança e eles mordem o brinquedo, sabe? Na força que uma criança morderia. Tem um outro dispositivo que é um cilindro que simula a garganta de uma criança. Então, se tiver uma peça naquele brinquedo que entra naquele cilindro, significa que uma criança pode engolir aquele brinquedo. Então eles nem permitem que aquele brinquedo vá para frente, né? Eles tacam o brinquedo no chão para ver se gera parte pequena, eles colocam fogo no brinquedo. Eles identificam se a tinta que foi usada no brinquedo tem metais pesados ou não. Então, é uma rigidez extrema, assim. Tanto nos produtos que são feitos para o Burger King, McDonald's e Páscoa, principalmente. Esses são os principais, pelas quantidades mesmo, né? Porque as quantidades são muito altas de brinquedos e o brinquedo é dado de brinde. Então, não pode acontecer um acidente do tipo de forma alguma, né? Bom, falando um pouco mais aqui da parte da psicanálise que o Gabriel perguntou antes, a parte da brincadeira pode ser dividida de várias formas, né? Então, todo brinquedo ele se encaixa em uma ou várias dessas categorias aqui que eu estou apresentando para vocês. Esse aqui é um diagrama usado pelo pessoal do McDonald's. É como eles dividem as brincadeiras, os tipos de brincadeiras, né? Então, a brincadeira pode ser física. E isso vai desde apertar um botão e sair um som, até uma bola de futebol, que você vai brincar, correr na rua, né? Então, são coisas interativas, coisas que trabalham com a sua coordenação motora, né? Outro tipo de brincadeira é a brincadeira criativa, que o exemplo mais clássico é Lego, né? Você pegar coisas e criar coisas novas com aquele brinquedo. Então, você montar tudo na verdade que trabalha com criatividade, né? É muito difícil você pensar em um brinquedo e fazer ele se encaixar em uma dessas licenças, porque elas sempre estão meio conectadas, né? A mesma coisa licenças, quando você pensa, Hot Wheels está em qual ponto desse gráfico, né? Ele tá em um, mas está em outro também. Então, mas é um bom jeito de você racionalizar sobre a psicanálise da coisa aí, né? Outro padrão da brincadeira é a fantasia, né? O roleplay, que é você se fantasiar de um super-herói, você fingir que é o Batman, você brincar com a Barbie, por exemplo, fingir que as bonequinhas estão numa situação de trabalho, ou que é uma princesa, por exemplo. Outro tipo é a brincadeira cognitiva, né?
que é quebra-cabeças, aquele Scrabble, brincadeiras com palavras, né? E outra brincadeira que muita gente não associa com brincadeira, né, é a parte de colecionar. Sair por aí juntando Pokémon, cartinhas colecionáveis, né? Você pegar a sua coleção e organizar ela bonitinha para isso tudo essa colecionabilidade, brincadeira de colecionar, né? Eu mantive em inglês aqui esse mapa porque a palavra play ela é muito complicada de traduzir, né? Porque ao mesmo tempo que ela é jogar, ela é brincadeira, ela é fingir. Então, eu não sei se a gente tem uma palavra que representa a palavra play, né? Por isso que eu mantenho em inglês aqui. Bom, e eu queria falar essa frase, que criatividade é bagunçado. Tendo tudo aquilo em mente que eu falei antes, tudo aquilo que eu falei de segurança, de qualidade, de marketing, aquilo tudo fica de lado quando você começa a criar. E para criar, eu acho que tem que ser bagunçado mesmo, sabe? O caos faz parte do lúdico, da brincadeira que é você criar, principalmente para esse tipo de mercado, né? Falando de criança, de brincadeira, de brinquedo. Então, essa visão aérea aqui é um dos escritórios que eu já trabalhei, então o dia a dia de uma equipe criativa ela é muito bagunçada, é muito produto, muita referência. A referência tem a ver com o repertório que eu falei, né? Essa imagem maior aqui é uma parede de uma sala de reunião depois de uma sessão de brainstorming para ovos de Páscoa. Então, a parte criativa, ela tem que ser muito visual. Assim, quando você está numa reunião tentando resolver um problema criativo, criar um produto novo, é muito importante usar uma ferramenta adequada, uma técnica adequada de criatividade, usar caneta, lápis, post-it, rabiscar, colar na parede, mostrar para os outros. Então, todas essas metodologias, elas facilitam a parte da criatividade, mas elas são bagunçadas, né? Para quem olha de fora e não entende a metodologia, principalmente, olha isso e fala, nossa, isso é metodologia? Esses caras são loucos, né? Mas não, é a metodologia é isso aí. Essa aqui é uma imagem do escritório lá de Chicago também, para vocês terem uma ideia da bagunça que era. E também, a criação fazia os seus desenhos, a engenharia fazia os seus modelos, e colocava tudo na parede. E por que colocar na parede? Para ficar fácil de todo mundo visualizar, né? Todo mundo de todas as áreas consegue chegar ali e olhar para aquela mesma coisa e estar todo mundo na mesma página. Então, por isso a parte do visual é muito importante, né? E falando em ferramentas, né? Como organizar esse pensamento todo, essa loucura que é criar um produto novo? A ferramenta mais conhecida e da moda aí é o Design Thinking, né? Que não sei se vocês conhecem, se vocês trabalham, mas a parte principal dessa metodologia é separar o momento de criar do momento de fazer escolhas. Então, nesse gráfico aí dá para ver, tem um pensamento divergente e o pensamento convergente. Como que funciona? Quando você está com seu briefing, precisamos criar um brinquedo novo para Barbie, por exemplo. Não importa se ele tem que custar R$2, não importa se ele que ele não pode machucar uma criança agora, não importa se vai gerar parte pequena, não importa quanto vai custar, sabe? Nesse momento você tem que pensar na outra ponta, você tem que gerar 1 milhão de alternativas. Só depois que você tem esse 1 milhão de alternativas, você olha para essas opções que você e sua equipe criou, né?
E aí sim você começa a limitar as suas escolhas, né? Você fala, não, mas essa ideia é muito boa, mas ela vai ficar cara. Como a gente pode melhorar, entendeu? Ah, essa ideia é ótima, mas putz, esse cordão aqui é perigoso. Será que a gente consegue fazer essa ideia de outra forma? Então, esse é um ponto que eu acho importantíssimo. Se tem uma lição que eu tirei do Design Thinking é essa. Claro que eu estou simplificando demais aqui o Design Thinking, que não é exatamente uma ferramenta, né? Ela é toda uma filosofia que tem que permear a empresa, os seus projetos, é uma forma de pensar, né? Mas essa é a principal lição que eu tiro do Design Thinking, essa divisão entre momentos na criação, né? Uma segunda ferramenta que eu gosto de usar é esse brainwriting. Claro, vamos pular o brainwriting um pouco. Vamos falar do brainstorming, que é o mais usual, né? O brainstorming, né? Todo mundo fala, reunião de brainstorming. Mas como é que funciona? Tem algumas regras que você precisa seguir para falar em brainstorming, né? Senão vira confusão. Então, colocar o chefe para participar do brainstorming gera uma questão de hierarquia. Então, tem muitos erros que são comuns que se faz nas empresas que não sabem fazer direito um brainstorming, né? Então, como é que funciona? Isso aqui são posts que eu criei, que estão lá no meu Instagram também. Se vocês quiserem ler com mais detalhes, eles estão lá. Mas vou passar só rapidinho em cima deles. O brainstorming. É proibido fazer julgamento sobre a ideia dos outros. Então, cada vez que alguém dá uma ideia, você tem que aceitar aquela ideia. Simples assim. Não pode falar, não, mas essa ideia é ruim. Se tiver isso no seu brainstorming, ele está errado. Você tem que incentivar ideias fora da caixa, ideias doidas. Fulano falou uma ideia que não faz o menor sentido. Não importa. Esse é o objetivo, sabe? Você está naquele primeiro momento ali do design thinking, de gerar opções. Não está na hora de julgar, entende? Então, por isso que essa regra de incentivar ideias malucas e não fazer julgamentos é importante no brainstorming. Qualquer brainstorming, né? E o brainstorming tem que ser aditivo também. Você constrói em cima do que o outro falou. Então, às vezes a pessoa falou uma bobagem, mas te deu um insight para uma outra ideia. Então, por isso que não pode haver julgamento. Você tem que deixar a ideia maluca surgir. Porque ela pode ser uma bobagem para um, mas para o outro participante ela pode gerar um outro insight, né? Outra coisa é ficar todo mundo no mesmo assunto o tempo todo, falarem de uma ideia por vez, né? Não perder de foco qual é o objetivo da reunião de brainstorming também, que é muito fácil a bagunça ficar generalizada, né? E o que eu falei antes, ser visual, assim. Você tem que desenhar. Não importa, não precisa saber desenhar. O que importa é você saber colocar a sua ideia no papel, né? Então, inclusive eu costumava dar prêmio para o desenho mais feio, porque eu queria incentivar o desenho feio, desde que a ideia esteja ali, sabe? Então, o importante é botar a ideia no papel, colocar ela na parede e mostrar para todo mundo. E quantidade. Quantidade no brainstorming é muito mais importante do que qualidade. É importante gerar muitas ideias. Porque com a quantidade, a tendência é surgir as ideias de qualidade ali no meio. E a ideia de qualidade pode ser a mistura de uma coisa com outra, né? Voltando para o brainwriting aqui, é uma variação de um brainstorming, só que ele é um brainstorming mudo, né? Então você proíbe todo mundo na sala de falar, marca um tempo no relógio, pode ser 5, 10 minutos, depende muito do problema criativo que vocês precisam resolver, né? Mas geralmente 5 minutos é suficiente. E você, tendo recebido aquele briefing, entendido o problema, você começa a escrever no papel todas as ideias, sem falar nada. Passado o tempo, você pega a sua lista e passa para um outro participante. E você recebe a lista do participante do lado, né? E olhando aquela lista da outra pessoa, você, por mais 5 minutos, colocando no relógio, olhando aquela lista, você usa aquilo de base para suas próximas ideias. Então,
E você repete isso. No final dessa rodada, de várias rodadas disso, você vai ter várias listas de ideias muito individuais, mas ao mesmo tempo coletivas, né? Que esse é o ponto do brainwriting, é fazer com que aquela pessoa que é mais introvertida, que não falaria abertamente no brainstorm, ela colocou a ideia lá, a ideia está lá, sabe? Então, ela coloca todo mundo em pé de igualdade, assim, por não ser permitido falar, né? Então, ela traz um resultado também muito legal, muitas ideias mais criativas. Enfim, tem infinidade de ferramentas para gerar para controlar esse caos que é a criatividade, para você conseguir ser mais criativo. E eu trouxe só essas 3 aqui por enquanto, mas tem mais um monte. No final eu indico alguns livros para quem quiser se aprofundar mais e buscar mais coisas, né? Bom, agora eu vou mostrar um pouquinho do meu trabalho prático mesmo, né? O que sai depois dessas listas de ideias, depois desses brainstorms, né? Você sai com uma tarefa, você sai com, beleza, vamos desenhar essa ideia porque essa ideia é promissora. Então aqui eu estou mostrando algumas ideias que eu desenhei para o McDonald's. Algumas viraram produto, outras não. Essa aqui é uma pulseirinha da Monster High, que quem é mais novo não deve nem saber que licença é essa, mas era um desenho de umas bonequinhas que eram meio... uma boneca era a filha do Drácula, outra era a filha do lobisomem, então era uma coisa meio de terror, meio fofo, assim. E tinha essa caveirinha de logo, né? Então eu criei essa pulseirinha que vinha com algumas fitinhas para a pessoa fazer uma decoração ali na pulseira, né? E esse produto saiu, mais para frente eu mostro para vocês ali. E alguns desenhos que eu fiz para os Minions aqui, né? Esses aqui são mais alguns itens para Monster High, né? E o interessante do sistema de criação de produto para o McDonald's, que é muito diferente daqui, é que lá se apresentava as coisas em preto e branco e tá tudo bem. Assim. Aqui não, aqui no Brasil a apresentação de conceitos para todos os clientes que eu trabalhei, ela é muito mais... A gente vai muito mais além na ilustração, né? A gente não pode apresentar um rascunho como está aqui. A gente apresenta, às vezes, um render 3D de como vai ficar. Então, isso é uma particularidade do mercado daqui, comparando com o de lá, né? Essas aqui também saíram no McDonald's. Era um busto da bonequinha que você colava os adesivos dos olhinhos, né? Então tinha várias opções de maquiagem de olho, de cor de batom, para você fazer a sua bonequinha, e vinha um pentinho para pentear ela, e esse outro de trocar as roupinhas, né? Então parecem produtos muito simples, e é porque são mesmo, são produtos promocionais, né? Que tem que custar muitas vezes centavos de dólar, né? E essa é uma das limitações que a gente tem, né? Criar coisas muito baratas e mesmo assim tentar trazer algo divertido ali, né? Aqui tem alguns produtos que ainda não saíram. Se não me engano, esse peãozinho, ele estava em vias de fechar para Páscoa, mas vamos ver. E esse aqui é alguns dos rascunhos que eu trabalho, né? Então, muitas vezes, você fazer um rabisco rápido desse, que leva pouco tempo para um ilustrador, né? Ele é suficiente, às vezes, para a ideia seguir em frente, né? Aqui já é uma prancha um pouco mais elaborada, mas que foi apresentada para o cliente, né? Essa anterior, elas são desenhos internos, que a empresa, para dentro da sua própria empresa, você avaliar como que aquilo vai para frente ou não. Quando vai para o cliente, o desenho já é um pouco mais elaborado, né? A gente trabalha com
Photoshop, ou vai para o 3D, tem muito modelador 3D nessa área, né? Eu não sou um modelador 3D, mas toda a equipe que eu trabalhei sempre tinha modeladores para fazer alguns produtos, né? E é assim que é apresentado um conceito, uma ideia de um produto para um cliente. Nesse caso aqui era uma colherinha para vir de brinde com os iogurtes, né? E ela tem uma brincadeirinha ali de balançar. De novo, um produto muito simples, tinha que custar muito barato. Então, tem muito produto que parece bobinho, parece simples, mas o processo é o mesmo. Para fazer um produto mais complexo, um produto muito simples, o que vai mudar são as limitações que você tem. A diferença de fazer um produto digital, um produto físico ou uma peça de um carro é que, em vez de ficar discutindo qual a bitola do parafuso daquela peça, você vai discutir qual que é o Pantone do amarelo do Minion, sabe? Então, os processos são muito parecidos quando você para avaliar, né? Essa aqui é uma outra ideia que eu desenhei, que é você coloca água no potinho ali, encaixa o personagem e coloca na geladeira. Formando o gelinho, você consegue brincar de deslizar ali. Esse aqui também é um produto que eu criei para cinema, que não saiu. Inclusive, eu tenho compartilhado muita coisa que não saiu no meu Instagram, né? Depois dá uma olhada lá, que é muito bacana isso, porque isso tudo é concorrência, né? Então, às vezes, outra empresa apresentou outra coisa, ou o cliente gostou de uma outra ideia, ou uma outra ideia era mais barata e o cliente comprou aquela. Então, muitas coisas acabam não indo para frente, né? E isso é normal, né? Nesse mercado, assim, de mercado de produto promocional, né? Mas pelo menos eu estou conseguindo postar e mostrar para a galera, e isso é um aprendizado, isso não deixa de ser um repertório, né? Aquilo que você criou para um projeto, aquela solução que você pensou pode servir para uma outra coisa lá na frente, né? Aqui é uma prancha mais técnica de um produto que eu criei para o McDonald's, que era essa coleção dos Minions, que saiu em 2015, se não me engano era o primeiro filme dos Minions. O filme solo dos Minions, né? Depois do Malvado Favorito, né? Então eles tinham todas essas fantasias e tal. E essa etapa do processo chama Red Line, que é as linhas vermelhas, né? Você pega um modelo que geralmente é modelado na China, né? Que são esse modelo virtual ali em 3D, e você faz correções em cima dele. Você olha e fala, putz, mas esse olho não está como o licenciador quer que seja, sabe? Essa ponta do capacete vai gerar parte pequena, vai ser perigoso, vamos mudar. Ah, não, mas a língua de fora vai ter uma pintura extra, vai ficar mais caro, vamos fechar a boca dele. Então, a gente faz essas correções de modelo, baseado em todas essas questões, esses requisitos, pode ser técnico, pode ser do licenciador, pode ser de custo, e a gente faz essas orientações em Redline para dizer para a China como que é, para mostrar para os outros o que tem que ser corrigido, né? É a correção do modelo, é o Redline. E muitas vezes essas correções são modificações drásticas. Por exemplo, esse aqui, o modelo, ele tinha uma função, a gente transformou em outra. Então, para fazer o pessoal entender, eu até botei ali o personagem do Street Fighter dando chute, porque para explicar qual era a função que a gente queria, a função nova que a gente queria para esse produto, né? E como a gente está falando em comunicação com a China, é muito importante ser visual, é muito importante ser muito óbvio, muito claro, muito direto, porque acontece muitas vezes de problemas culturais mesmo, a gente não fala inglês direito, os chineses também não, então às vezes a gente tenta se comunicar e as coisas não acontecem como a gente quer. E muitas vezes eles são literais demais, e pra gente uma coisa está subentendida e é óbvia, e para eles não, né?
Então, tem essas questões. Falando um pouco de processos industriais dessa área. Para quem nunca viu, isso daí são moldes de injeção, né? Como que funciona? São peças de metal que são colocadas em máquinas e o plástico é derretido e ele é injetado dentro do vão entre essas duas peças. Então ele forma uma peça plástica. Tem muita gente de engenharia, imagino que deve conhecer, né? Mas para quem não conhece, essa é a cara que tem um molde de um brinquedo, né? Essas aqui são máscaras de pintura. As pinturas dos produtos são feitas tanto no Brasil, na China, tem vários tipos de pintura que podem ser feitos. No caso, vem uma peça também, que ela abraça essa peça plástica e só o que fica para fora é a parte que você quer pintar. No caso aqui é a cabecinha do Shrek. Então aí vai uma pessoa lá com um spray, uma aerógrafo, né, de pressão e pinta na área que precisa ser pintada, protegendo toda a peça que não pode receber a tinta. Aqui eu estou mostrando para vocês como que é a parte de montagem de um produto, de um brinquedo. Essa imagem da esquerda, mais acima, é uma máquina de ultrassom. Como é que funciona isso? Imagina que o brinquedo é feito em duas pecinhas e elas precisam ser coladas. Então, beleza, você faz parafusa elas, mas para ter uma segurança extra, para a peça não soltar, né, não gerar as partes pequenas que eu falei lá atrás, não gerar nenhum dano para a criança, elas são ultrassonadas, como funciona? É colocada nessa máquina, a máquina pressiona uma pecinha na outra e vibra. E ela derrete aonde as duas pecinhas estão conectadas, fazendo elas ficarem grudadas, né, dando uma segurança extra, uma redundância aí para a peça não se separar. Né. Essa imagem menorzinha embaixo é uma máquina de tampografia, que é uma outra forma de pintura também, né? É uma borrachinha que pega uma tinta de uma plaquinha e ela dá uma carimbada no produto. Então é muito usada para quando precisa fazer um detalhe muito pequeno, como uma pintura num olhinho, né? Que essa máscara de pintura, por exemplo, ela é para decoração de áreas maiores, né? Mas para áreas menores, como a cara de uma boneca que é muito pequenininha, ou sei lá, o logo do Batman no bonequinho pequenininho, sabe? A máscara de pintura não dá conta, então é usada a tampografia. Bom, esse aqui é o fluxo de um projeto dentro da criação. Ele está meio genérico aqui, mas muitas empresas usam um fluxo parecido, né? Primeiro passo para criar um brinquedo é a prospecção do briefing. Receber o briefing, o que precisa ser feito, como, por quê, quanto tem que custar. Geralmente é uma reunião normal. Esse briefing ele é passado pelo atendimento da empresa, geralmente, chega no pessoal da criação. Em seguida, o que a criação tem que fazer? Ela tem que começar a fazer uma pesquisa. Primeiro ela recebe esse briefing e depois ela vai pesquisar. E essa pesquisa pode ser ir num ponto de venda, no caso dos Minions, assistir os filmes dos Minions para entender do que se trata, né? Se a pessoa for novata nesse mercado de licenciamento, você tem que entender do que você está trabalhando, né? Então é até engraçado, porque no meu último trabalho eu precisei, a primeira reunião de briefing, eu precisei explicar para o pessoal, que era mais jovem, quem é o Geleia dos Caça-Fantasmas, porque era muita gente nova que não conhecia Caça-Fantasma, sabe? Então é até engraçado isso, que isso é parte do briefing. Partes que são muito divertidas e diversão para muita gente, para quem trabalha nessa área é parte do processo.
Enfim, a gente faz toda essa pesquisa, imersão na licença, né? Aí sim parte para o brainstorming, que é aquilo que eu falei antes, usando uma ou outra técnica, ou várias técnicas, não só fazendo um brainstorm, às vezes é preciso mais, dependendo da quantidade, às vezes é uma coleção inteira que você tem que fazer, sabe? Às vezes é muitas licenças. Então, às vezes tem mais de uma reunião, mais de uma metodologia para ser usada. Daí a gente sai com uma lista de ideias. Essa lista de ideias já pode ter coisas rabiscadas ali ou não. Essas ideias são alinhadas internamente com engenharia, com qualidade, com a área de custos, para ver se aquilo ali está dentro do factível, do real, né? Em seguida, são feitas as ilustrações desses conceitos. Então, vamos fazer as ilustrações em 2D, deixar mais bonitinho, porque você quer apresentar aquilo para o cliente e encantar ele, né? Então, muitas vezes já parte para o 3D, já faz um render bonitão. É feita toda uma revisão desses conceitos e apresentado para o cliente. Finalizada essa apresentação, muitas vezes tem idas e vindas. O cliente gosta de uma, gosta de outra, quer mudar um conceito aqui e ali, né? Enfim, esse é um resumão do processo inteiro. E nesse outro slide eu coloquei o fluxo de quando o projeto é aprovado. Digamos que o cliente escolheu aquele produto, ele quer fazer o espirra-água do Ben 10, sei lá. Para onde aquele produto vai. Então ele começa a ser feita uma especificação técnica, um projeto do produto mesmo, né? Quais são os materiais que ele vai usar, o que vai precisar, quais são as questões críticas que ele apresenta, tudo que todas as áreas da empresa têm que ir atrás para entender e resolver, né? Precisa ser feito um modelo, precisa ser feito um protótipo, ele vai ser feito em 3D ou não, precisa ser feita uma embalagem, vai precisar de adesivo, vai precisar de pintura, precisa de material, de manual de instruções, depende muito de como é o produto, né? Então é a hora de especificar tudo isso, entender quais os testes que vão ser exigidos daquele produto, né, para ele ser seguro. Você tem que especificar exatamente qual cor em Pantone é em cada lugar. Tem que ser aprovado isso com o detentor da licença, né? Você tem que ter tudo isso num projeto tudo bem claro, né? Isso não é feito pela criação, isso é feito por um gerente de projetos, geralmente, né? Só passando por alto tudo que envolve uma criação de um produto, né? Depois de ter modelos em mãos, você tem que aprovar isso com o cliente, com o licenciador, tem que criar as artes finais, as embalagens, ter a aprovação de todo mundo, ir em gráfica, aprovar se a cor está certa, como você colocou lá atrás, né? Que mais aqui? Embalagens. Bom, é isso. E depois do desenvolvimento, o produto vai para o mercado, né? E aí você tem que ir atrás também da repercussão que aquilo teve, né? Qual o feedback, né? Porque aquilo tudo é aprendizado. Às vezes você tinha uma ideia lá atrás, todo mundo concordou que aquele brinquedo ia ser super divertido e lá na frente ninguém gostou, ninguém comprou o brinquedo, né? Então isso também é um aprendizado e vira repertório para você atacar outros projetos, né? E não cometer os mesmos erros de novo. Lucas, Fala. o professor Daniela quer fazer uma pergunta, levantou a mão. Fica à vontade. Oi, Lucas. Poderia voltar um pouquinho ao slide anterior, por gentileza? Sim. Eu fiquei curioso, esses dois fluxogramas aí, de criação e de desenvolvimento, esses dois processos, né, vários passos, eles vêm de alguma referência que você viu em algum livro, alguma literatura, ou é a experiência tua mesmo? Esses dois fluxogramas são da prática
de uma das empresas que eu trabalhei. Era como era usado na prática. Era o processo interno da empresa. Ele é ao contrário, ele não vem de um livro para a prática, é ao contrário, ele vem da prática para colocado dessa forma como para estudo, né? Legal, obrigado. Depois eu compartilho esse material e vocês conseguem estudar ele melhor, né? Ver, não sei se dá para ver, porque pelo menos para mim está bem pequeno aqui, mas cada corzinha dessa é qual departamento é responsável por cada um deles, né? Então é bem legal de avaliar a fundo. Bom, eu vou seguir mostrando mais alguns produtos aqui, então. Esse aqui foi uma coleção que a gente fez para o Burger King do Scooby-Doo. E o legal é que, a partir do concept inicial ali, que não sei se dá para ver, mas era para ele ter um hambúrguer na mão. Quando você puxava o hambúrguer, isso era o que acionava o mecanismo que fazia ele tremer, né? Então, do conceito inicial para o produto final, às vezes tem muita mudança, por vários motivos. Nesse caso, a mudança do mecanismo foi por conta de partes pequenas. Esse hamburguinho não podia não podia ser solto daí. A cordinha não foi entendida como segura o suficiente. Então a gente precisou mudar duas coisas nesse projeto inicial. Uma delas foi tirar esse hambúrguer e fazer um botão de corda atrás mesmo. E outra mudança que foi drástica aí é a mudança nas mãos, né? Para evitar que uma criança pudesse pegar esse boneco e colocar na garganta, a gente colocou a mãozinha dessa forma para ele passar num dos testes lá de garganta, né? E o produto conseguiu ir para frente e ser mais seguro dessa forma. Isso tudo que eu estou mostrando, nesse padrão visual aqui, eles têm lá no meu site, tem um texto em cada um deles que eu explico como foi esse projeto. Então depois vocês podem olhar lá no meu Instagram. Esse é aquele Minion lutador que eu mostrei ali atrás, é a foto final dele. Mostrando de novo ali os red lines, né? E essa coleção saiu para o McDonald's, ela saiu... Esse especificamente não veio para o Brasil, mas alguns dos modelos vieram para o Brasil. A questão aí que é interessante é que essa era uma campanha global, atrelada a um filme também que teve lançamento global, né? Porém, alguns países têm restrições que outros não têm. Então, alguns dos bonecos tinha bateria, por exemplo, porque você apertava o botão e ele emitia um som. E alguns países da Europa já baniram brindes desse tipo com bateria, por causa do descarte, por causa da preocupação com lixo, como é que essa bateria vai ser descartada, né? O que é ótimo, essa preocupação. Mas cada país está num nível aí de atenção a essas questões, né? Além disso, tem outras questões que são culturais. Alguns países, por exemplo, alguns dos Minions têm um olho só, e isso em alguns países é mau agouro, dá azar, não sei. Então, esse personagem não ia para aquele país. Não lembro exatamente qual era o país agora, mas é uma curiosidade engraçada, né? E dessa coleção, os que vieram para o Brasil foram os eletrônicos e alguns com movimentos mecânicos. Lucas, Oi. quanto a isso da legislação, há uns tempos atrás eu tinha ouvido que não podia mais vir brinquedos, não lembro se foi nos Estados Unidos, uma legislação que não podia vir brinquedo acompanhado de comida, né? Aí na Europa tem o do Kinder Ovo, que não podia o brinquedo vir dentro da comida.
Isso foi uma legislação que foi para frente, não foi? Eu só ouvi falar dela, não sei, talvez tu saiba dizer melhor. Até onde eu sei, essa proibição de brinquedo junto da comida, ela é dos Estados Unidos. Tanto que lá não tem o Kinder Ovo, né? Tem um outro lá, Kinder... É um que é separadinho em duas partes, sabe? Não é o que o brinquedo vem dentro. Então, eu sei que os Estados Unidos têm essa restrição. Estão mas na dizendo Europa, Kinder Joy. Kinder Joy. Kinder Joy, acho que esse que tem nos Estados Unidos, mas o Kinder Surprise, que é o nosso Kinder Ovo que tem aqui, eu acho que não tem lá. E é uma questão muito válida a ser levantada, né? Pô, então, mas que eu saiba, isso tudo está em discussão ainda. Tem algumas empresas, algumas ONGs também discutindo isso, levantando alguns pontos, que eu acho que muitos são até muito válidos. Outros eu acho que nem tanto, mas enfim, isso não sei, só no futuro vai dizer, né? Bom, passando para o próximo produto, que eu mencionei lá atrás que eu fiz alguns presentes criativos, né, para aquela empresa Catavento. Então esse aqui é um deles, é um puff do Pac-Man. A gente fez toda uma linha de produtos têxteis, muito legal. Essa almofadinha que vira do avesso, e aí de um lado é o fantasminha vivo, no outro é o fantasminha azul que já morreu. Então, nessa área tem que ter alguma flexibilidade. Você uma hora está trabalhando com uma licença, que é os Minions, que o produto é de plástico ou é eletrônico, e num outro momento você está trabalhando com Pac-Man e o produto é têxtil, e ele é gigante ao invés de pequeno, sabe? Então, mas é aquilo que eu falei, o projeto é muito parecido. Você tem que passar pelas mesmas etapas da mesma forma. O que muda é os materiais, os processos, né? Mas o aprendizado de um você consegue levar para o outro, isso é muito legal. Aqui é uma bonequinha para o Burger King também que a gente fez, da Barbie. Era uma coleçãozinha de 4 profissões. E aqui compartilhando a parte que eu falei, de determinar exatamente quais são as cores em Pantone de cada parte da boneca. O azulzinho do olho tem que ser tal cor, porque é a cor do olho da Barbie. Não pode mudar, a fábrica não pode alterar, né? E aqui do lado um desenho técnico também da construção dela que eu fiz, porque precisa ter toda uma redundância de segurança ali, as coisas não podem soltar, não pode soltar um bracinho de jeito nenhum, então tem toda uma questão de soluções técnicas ali. Inclusive o bracinho dessa ele é travado para cima por causa daquela questão da garganta que eu mencionei, para a criança não poder enfiar na boca e se machucar, né? Se você notar toda bonequinha que sair desse tamanho para Burger King, McDonald's, vai ter esse bracinho travado ou uma outra solução parecida, um chapéu grande, alguma coisa do tipo. Pode reparar. Esse aqui é um copão do Angry Birds que eu desenhei para ovo de Páscoa, da Lacta. E também você pode ver ali que os red lines no modelo é o que fazem toda a diferença, assim, sabe? Porque o modelo técnico que a gente recebe, muitas vezes ele não tem uma sutileza, pode ter todas as soluções técnicas que precisa para o produto ser viável. Ele sai do molde, ele está com todas as curvaturas certinho para receber pintura, sabe? O encaixe tá perfeito, mas alguma coisa se perdeu ali no meio, porque a pessoa estava preocupada com outras questões e não com a cara que ele tem que ter. Então, muitas vezes essa etapa é o que faz ele voltar a ter aquele toque inicial, a cara que ele tem que ter para ser aprovado pelo licenciador e para ele ter uma graça, né? Para o consumidor gostar dele. Aqui a pulseirinha do Monster High, que eu
falei lá no começo. Então ali você vê o conceito inicial e a foto de como ele ficou no final. Esse, infelizmente, não veio para o Brasil, saiu só nos Estados Unidos. Mas eu gosto bastante desse. E como eu falei antes, no meu Instagram eu estou compartilhando as coisas que deram errado também, porque eu acho que é importante compartilhar e aprender com essas coisas. Então, depois dá uma olhada lá. Toda sexta-feira eu estou fazendo Fail Friday. Então, eu compartilho uma ideia que não foi para frente, eu explico como foi. E essas aqui são algumas delas. Esse aviãozinho que seria para um ovo de Páscoa da Hello Kitty, que teria um mecanismo que quando você empurra ele no chão, a hélice vai girando, né? Essa mesinha do PlayStation, que ela é do tamanho certinho do console, né? Do PlayStation 4, no caso. E para você conseguir botar ele ali, e seria um presente legal, mas acabou não sendo aprovado, não foi para frente. E essa almofadona também, que não foi para frente do PlayStation, que o licenciador, né, que é o detentor da marca PlayStation aqui no Brasil, entendeu que não pode deformar o controle dessa forma, então esse produto foi rejeitado. E assim como esse, estou compartilhando um monte lá. Convido vocês a dar uma olhada depois. E já indo para a reta final aqui, eu queria indicar 3 livros que eu acho que são importantes para quem quer trabalhar com criatividade, quem quer se inspirar. O primeiro é o Fact Perfection, que é do James Vittorio. Pode ser que seja um pouco difícil de achar, eu acho que ele só está em inglês, né? Mas é o cara um cara que me inspira bastante, assim. Ele fala sobre você, sobre o papel, o poder do designer. Ele tem que ir atrás de mudar, de fazer o que ele acredita, de mudar o mundo. Então, e ele me faz perseguir essas coisas. Então, eu gosto muito de acompanhar ele. Outro é o Creative Confidence. Esse eu sei que tem em português. Confiança Criativa, se não me engano. Ele é do pessoal da IDEO, é o Tom Kelly e o David Kelly. Ele é muito bacana também. E se você for escolher um desses 3, pega o Criatividade S.A., que para mim é o livro mais interessante dessa lista, que ele fala como funciona o processo criativo dentro da Pixar. Então, ele fala muito detalhadamente como é que funciona a questão de hierarquia lá dentro. Ele tem alguns pontos muito importantes de que todo mundo tem que poder falar com todo mundo, sabe? Alguns pontos que são super importantes, que eu acho que é válido. Então, esse desses 3 é o principal que eu recomendo vocês irem atrás, o Criatividade S.A. E eu queria falar aqui, mostrar esse trabalho aqui do James Vittorio, que é desse livro aqui, né, o Fact Perfection, falar que inspiração sem ação é bullshit. Você tem que ir atrás do que você acredita. Não adianta você ter uma ideia. Ideia todo mundo tem. O importante é o que você faz com essa ideia, sabe? Então, você tem 1000 ideias criativas. Beleza, coloca no papel, mostra para alguém, vai atrás, sabe? Vai tentar viabilizar essa ideia, porque é um problema ao contrário daquele mas eu não sou criativo. Às vezes a pessoa se acha super criativa, mas não faz nada a respeito, então não adianta. Sei lá, se o teu negócio é desenhar, desenha, cria uma conta no Instagram, bota lá, bota a cara a tapa, sabe? Acho que esse ponto é muito importante, não adianta ser inspirado, tem que agir. E eu vou encerrando aqui minha apresentação e queria deixar aberto para perguntas aí. E o último ponto aqui, se você precisar sair, não esquece de usar máscara, porque é complicada essa nossa situação aí. Legal, Lucas.
Parabéns aí pela fala, muito, muito legal, muito inspiradora. Gostei mesmo, assim, trouxe muitos elementos aí para a gente, para pensar, assim, tanto da parte técnica, a parte de dentro da empresa mesmo, das questões de gerenciamento de produto, de gerenciamento de projeto. E o quanto é diferente, né, essa camada do pensar, né, do duplo diamante, né, que muita gente fala, né, isso de expandir totalmente, depois contrair, né, o quanto essa parte muitas vezes é vista até pelos criativos como a parte chata, né, do processo, a parte que corta coisas, né, ela tem uma relevância extrema, né, para o processo. E aqui, quem quiser fazer alguma pergunta aí para o Lucas, aproveitar aí a experiência dele, que ele tem para contar. Então, interessante é que você falou aí de cortar coisas, porque eu acho que é na limitação que você consegue ser mais criativo, sabe? Isso daí, a gente não pode encarar a limitação como um, puta, que chato, não posso pintar isso de outra cor, de mais uma cor que vai ficar caro. Não, você tem que entender que a limitação faz parte do processo e que aquilo ali é o que vai trazer a criatividade. A metáfora que eu gosto de usar é para quem escreve música ou poesia, sabe? Por que a música é mais criativa? Por que o texto da música, o texto da poesia é mais criativo? Porque você tem um limitante ali que é a rima. Você tem que fazer uma palavra encaixar naquele espaço, então isso te obriga a ser mais original, sabe? Eu gosto dessa metáfora da limitação com a poesia e com a música, porque eu acho que é muito parecido com a criação de brinquedo, sabe? E com qualquer tipo de projeto de criação. Sim. O professor Alisson quer fazer algum comentário, pergunta? Eu queria, bom, primeiramente agradecer e parabenizar, né, pela fala. É interessante a gente ver a diferença da linguagem, né, por conta da experiência, né. Então, vendo o teu modelo, eu consigo fazer um paralelo com o livro de referência que a gente usa, né, mas com certeza a abordagem é outra, o nível de detalhamento, então, assim, é muito valoroso, né, e a experiência sendo passada para frente, isso é muito importante e por isso a gente agradece muito, viu, Lucas? Então, muito obrigado. Eu queria aproveitar rapidamente o espaço. Você colocou na sua fala, né, em algum momento, pelo menos em um projeto que você esteve envolvido, a participação dos chineses, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, porque no processo de desenvolvimento de produto, seja ele um brinquedo ou qualquer que seja, eu também participei de alguns projetos e tinha chinês envolvido por conta dos custos, né, de construção do molde, do mockup, etc. Então, é até difícil de pensar que esse troço viaja meio mundo para ir, meio mundo para voltar, e ainda assim se torna competitivo em detrimento de empresas no Brasil, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como é que está essa parte, se o Brasil está se desenvolvendo no sentido de tentar também desenvolver nossos profissionais aqui dentro, de criar competência e infraestrutura para poder fazer essa parte, né, mais voltada para a fabricação, seja ela de protótipos ou do produto em si, já na fase de escalonamento. Tá. Eu acho que tem dois pontos aí legais. Uma é o ponto dos profissionais que trabalham aqui e dos profissionais de lá, e outra é a questão de infraestrutura, né, que são dois pontos diferentes aí. No caso dos profissionais, eu acho que a gente tem profissionais tão bons ou melhores aqui do que em qualquer lugar no mundo. Isso seja a China ou os Estados Unidos. Eu acho que, falando especificamente da minha área, óbvio, mas os profissionais de criação, de modelagem, os engenheiros de produto que tem aqui, não deixam nada a desejar para os de fora. Agora, a questão da infraestrutura e da expertise, né, é um pouco diferente. Tem alguns pontos que na China a gente consegue qualidade melhor
simplesmente por, por técnica melhor, por equipamento melhor, sabe? E aqui não, um dos pontos é pintura de produto. Aqui no Brasil, a pintura às vezes vai vir manchada, mais do que quando a pintura é feita na China, por exemplo. Muitas vezes a complexidade de um molde que a gente consegue fazer aqui é um pouco menor do que a complexidade do molde vindo da China, porque eles têm máquinas mais avançadas, mais complexas. Então eu noto isso no ponto de vista de equipamento mesmo, sabe? Mas não no ponto de vista de profissional. O profissional é justamente o contrário. A gente, por ter menos recurso, a gente aprende a se virar muito melhor, sabe? Então, o profissional de fora, às vezes, ele está limitado àquilo que ele aprendeu a fazer. E o profissional brasileiro, não, ele sabe se virar com o que ele tem, sabe? Então, acho que são essas duas diferenças principais que eu noto aí. Ok, obrigado. O professor Roberto levantou a mão também e o Lucas em seguida. Então, te agradecer novamente, Lucas, a sua participação, parabenizar aí pela apresentação, pelo trabalho. A minha pergunta é mais para os alunos, né? Você colocou aí a sua formação e tudo, mas o que você daria como dica, recomendação para quem quer entrar na área, os alunos, né, que estão se formando, pensam em trabalhar nessa área, seja de formação, seja de mercado, vou para São Paulo, ou se hoje, principalmente com essa história da pandemia, o trabalho à distância, você pode, de qualquer lugar, ter oferecer esse serviço para empresas, né, de qualquer lugar do mundo, né, como você falou, que seus produtos, eles são lançados fora, né, não necessariamente vêm para o Brasil, então, que tipo de dica você pode dar para os alunos que têm interesse em entrar nessa área? A minha principal dica é aprender 3D, porque é uma coisa que ela é usada desde a etapa de conceito de produto até a etapa de protótipo, produção de molde. Então, o 3D digital ele está muito atrelado a essa área de produto, né? Não tem muito como fugir. Você tem que partir para isso. Outra dica é desenhar. Desenhar é uma coisa que ajuda a transmitir ideia, ajuda sempre. Outra dica é não se foque exatamente nisso que eu estou mostrando aqui, porque é uma área muito pequena. Então mantenha o leque em aberto, assim, sabe? Porque você pode trabalhar não exatamente nessa área, mas em áreas parecidas, né? Áreas correlatas aí. E tendo esses interesses de desenhar, 3D, você consegue uma mobilidade aí de trabalhar em várias áreas, inclusive essa do brinquedo promocional. E o principal, não parar de estudar nunca, porque às vezes o estudante acha que, me formei, acabou. Acabou não, continua estudando, porque as coisas vão mudando e se você parar, você vai ficar para trás. Sou Daniel. Não sei, vai continuar, Roberto? Podem interromper aí, eu não acho que já. Como acho que o Lucas terminou a fala aí, eu deixo o seu moderador e a gente vai conversando. Assim, com relação ao mercado que eu tinha perguntado também, como é que você vê essa participação? Se tem um local específico, é possível atuar à distância? A parte do mercado, Eu acho que está muito incerto ainda o que vai acontecer daqui para frente, mas eu acho que a parte do mercado do trabalho remoto tem que ficar, porque é a principal coisa boa que aconteceu com isso tudo é o trabalho remoto, sabe? E a gente tem que fazer isso dar certo. E está dando certo em muito lugar. Então,
tem polos de desenvolvimento de produto, né, em alguns lugares. São Paulo, sem dúvida, é um deles, mas não é a única forma, sabe? Eu acho que tem muitas empresas que eu conheço que estão trabalhando remotamente e eu espero que a coisa continue remota, assim, porque morar em São Paulo não é fácil, levar 1h30 para chegar no trabalho, sabe? Não importa onde você mora, o negócio é surreal aqui. Para quem conhece São Paulo, a gente conta e às vezes ninguém acredita que é desse jeito, né? Mas eu espero que o trabalho remoto tenha vindo para ficar com isso aí, viu? Daniela? Agradecer novamente, Lucas, foi muito rico, é impressionante, né, o universo de coisas que a gente não sabe, e a gente dialogando com outra área, a gente tem essa oportunidade de perceber um pouco melhor isso e fazer vários paralelos, conforme o Alisson colocou aí na fala. A minha pergunta tem a ver um pouco com a colocação do Roberto, no sentido de para os estudantes. Eu não sei se aqui na nossa plateia tem alguém de ensino médio, não é? Mas como vai ser aberto para o grande público, provavelmente terá. Eu mesmo já sei para quem enviar, tá certo? E o Enem é domingo. O Enem é domingo e tem um outro aspecto interessante, que é o seguinte, não sei se ele já saiu, mas tinha uma figura aí na plateia que eu pesquei aqui, e foi meu ex-aluno em engenharia de computação, tinha avançado bem no curso, e chegou para mim e perguntou, professor, eu gosto de design. Aí eu disse, rapaz, faça o que você, faça o curso que você se sentir feliz, né? Se ele tiver coragem de se manifestar, viu? Não vou dizer o nome dele. E aparentemente ele está muito bem, até onde a gente conversou. Mas foi corajoso da parte dele, porque ele já tinha avançado alguns anos em engenharia de computação, né? Então vai mais nesse sentido, o Lucas. Pelo que eu me lembro, a tua formação lá na base é publicidade, né? Sim. Então acho que você está muito bem à vontade para falar dessa questão vocacional, né? Como é que o estudante, a estudante, o candidato que esteja em ensino médio, ou que esteja cursando, ou não, ou que não esteja cursando, que goste dessa tua apresentação, que goste de brinquedo, quais perguntas ele tem que fazer para ele confirmar essa eventual vocação dele? É uma ótima pergunta, muito complexa. Eu acho que hoje em dia não tem um caminho único. Você não vai se formar em engenharia e necessariamente virar um engenheiro e trabalhar com aquilo que você estudou, sabe? As coisas não são preto e branco mais hoje em dia. Tem vários caminhos para chegar onde você quer. Se você tem certeza de onde você quer chegar, é uma coisa, mas eu não sei se todo mundo tem, quase ninguém tem. O caminho de cada um é muito único, né? Então, às vezes você nem sabe onde você está indo, você só vai entender lá na frente. Eu acho que é muito importante perseguir o que você gosta, o que você se propõe a fazer, o que você faz bem, e mudar de ideia no meio do caminho também. Não tem nada de errado nisso, sabe? E não tem essa questão de idade também, é bobagem, não tem idade certa para uma coisa ou para outra. O importante é não ficar parado, tentar e reavaliar. Se aquilo não está dando certo, beleza, vamos tentar esse outro caminho aqui. Mas não tem um caminho único. Isso é coisa do passado, assim, que a pessoa estudava uma coisa e ia ser aquilo pro resto da vida. Isso não tem mais. Eu acho que, não sei, 20% das pessoas que eu conheço que
trabalha no que estudou, sabe? Não, mas não é assim mais. O mundo está muito mais dinâmico do que isso. Cada hora tem uma coisa nova para aprender, tem um curso novo, tem um software novo que surge, sendo que na faculdade não existia isso, sabe? Então, é aquilo que eu falo de não ficar parado também. Não adianta você se formar e achar que tá pronto. A gente nunca está pronto, a gente está sempre em formação, assim, a gente tem que estudar o tempo todo. Tem que sempre estar aprendendo, de uma forma ou de outra, ou com os próprios projetos, ou com os seus colegas de profissão, sabe? Ou fazendo cursos novos de outras áreas. Eu acho que isso é muito importante. Especialmente quem quer trabalhar com design e com a área de criatividade. Beleza, Lucas. O Giovanni também levantou a mão. Ele tinha levantado antes, depois baixou, eu acho. Eu não tinha visto, desculpa. Giovanni. Oi, boa tarde. Boa tarde. Lucas, primeiramente, parabéns. Eu dei uma olhada no seu Instagram, inclusive, enquanto assistia, e tem umas coisas muito bonitas, de fato, o seu trabalho é muito interessante. Parabéns, achei muito legal, muito legal. Eu gostaria de te perguntar até onde o teu trabalho é na parte artística e até onde ele vai na área mais técnica, no sentido de que, assim, por exemplo, você mostrando aquele Red alguma coisa, exatamente, dos Minions, e aí uma das coisas que você mostrou é que o Minion na posição de karatê, só com um pezinho no chão, ainda assim ele tinha que ficar em pé. Então, assim, isso é uma questão aí de física. A própria pulseirinha da Monster High, você mostrou, aí eu fiquei curioso sobre quem é que decide, como é que decide qual é o material. Eu estou dando uma olhada aqui no teu Instagram, e tem um boneco de gelo, um Olaf, que ele tem que escorregar, né? Aí para isso ele tem que fazer um gelo. E aí ele tem que ser menos denso do que a água, para que ele fique em cima e não embaixo. Então, assim, eu queria saber se você é responsável pelas decisões mais técnicas, se é que se chama assim, ou se você trabalha em conjunto com o pessoal de engenharia, porque eu mesmo sou da engenharia, então eu queria saber essa interseção. Tá. Então, Giovanni, a minha área específica é a parte de criação. Eu sou o cara que reúne todo mundo, que tem as ideias, que desenha, que chega nas imagens bonitas para mostrar como vai ser o desenho. Porém, eu tenho que entender de todo o resto. Eu tenho que pensar como engenheiro na hora que eu estou desenhando, porque eu sei que aquele bracinho não pode ser fininho daquele jeito, que ele vai quebrar, sabe? Eu sei que o Olaf tem que encaixar ali numa pecinha que vai segurar o gelo, sabe? Então, é uma coisa muito disciplinar, multidisciplinar. Então, existem outros profissionais nessas equipes, sempre, né? Sempre tem várias pessoas. Tem um engenheiro de produção, tem um engenheiro de qualidade, tem um profissional de custos. Então, quando chega lá na frente, todo mundo tem que estar de acordo e conversar a respeito daquilo. Mas na hora que eu estou desenhando, eu preciso saber disso tudo. Eu preciso saber quem consultar primeiro, sabe? Eu preciso já ter tudo aquilo na cabeça lá na frente, porque senão a coisa fica com... Porque assim eu ganho tempo, sabe? Se eu pensar só na parte artística, aí eu não sou um designer mais. Aí eu sou um artista. Eu acho que o designer, a diferença do designer para o artista é essa. Ele resolve um problema. Ele não está fazendo aquilo por arte simplesmente, né? Ele está fazendo aquilo para resolver uma questão ali, de um briefing, de um projeto, de criar um produto, no caso. E eu acho que essa é a principal diferença, né? Você não deixa de ser artista, claro, mas tem um pouco de engenheiro também. Entendi, Lucas. Obrigado. Valeu. Legal, Inclusive Lucas. é engraçado, né, Diego, que os cursos de
de design, às vezes eles saem da engenharia, às vezes eles saem das artes, né? Essa questão é muito boa. Não tem uma resposta fácil para isso. E a resposta vai ser diferente a partir do local que o curso nasceu, né? Exato, É o curso que acho que é um grande AIS, né? O design ele poder ter essa capacidade de se moldar, que pode ser frustrante às vezes até para o aluno, para o profissional não conseguir se encaixar, e às vezes essa possibilidade é que dá a riqueza mesmo da profissão, né? Exato. Aí eu aproveito para te perguntar duas coisas, assim. Primeiro, com relação ao... Na verdade, não é uma pergunta, são comentários, assim, né, que com relação primeiro, aqueles brinquedinhos de Lego que tu coloca no teu Instagram, né, tu usa um software específico, acho que era legal te indicar que software é esse, que é muito legal, ele bota até as ranhuras de envelhecimento da peça do Lego. E aí eu te pergunto como é que tu acha como o Lego ajudou na tua vida, eu imagino que deve ter ajudado ou te influenciado em algum momento, né? E achei muito legal o fato de tu ter mostrado os diversos pontos assim do processo de produção, inclusive os moldes de injeção de plástico, né? A própria tampografia, coisas que eu vou até da tampografia ver e ir atrás de vídeos específicos assim que eu me interessei por entender um pouco mais como é esse processo de pintura. E um ponto que eu acho muito interessante da tua fala, que eu achei muito interessante, é que as coisas que dão errado, muitas vezes elas são às vezes mais importantes assim para a evolução do produto do que o sucesso em si, né, da evolução da equipe, das maneiras de se projetar, né, e muitas vezes quando se chega nessa estrutura que tu mostrou, do projeto, né, do gerenciamento do projeto, é depois de muitas falhas, né, depois de muitos erros. E é um campo do design também, do processo, né, do processo de produção, de produto, etc., que é muito importante e às vezes poucas vezes valorizado, né, que é isso do erro, né. E aí é isso, na verdade a pergunta era desse software do Lego aí, para falar para o pessoal. O software do Lego, ele chama Bricklink Studio. Ele não é da Lego, ele é um software que foi feito independente aí, mas a Lego comprou a empresa, então está todo mundo na expectativa do que vai acontecer. E eu estou entrando nesse mundo de brincar com Lego digital agora, para aprender mesmo, para aprender um negócio novo, que é uma coisa que eu gosto muito. E o papel do Lego na minha vida, ele é muito presente, assim, porque ele para mim é o melhor brinquedo que tem, né? Você comprando um Lego, você montou, cansou, monta outra coisa, sabe? Compra um segundo set, você mistura aquilo tudo e faz coisas novas, então eu acho que é o brinquedo perfeito ali. Aquela gama de play patterns que eu mostrei, ele engloba quase tudo aquilo ali, sabe? Depende do que você criar. Então, eu acho que é o melhor brinquedo que tem é o Lego. Já passei por um processo seletivo da Lego, foi bem legal, mas avancei até certo ponto e parei, né? Fiz um projeto, mandei para eles, fiz uma entrevista. Seria um sonho trabalhar lá com eles. Eles estão na Dinamarca, né? Legal. E a outra pergunta que você fez foi sobre as falhas, né? Os fails que eu posto. Eu acho que a gente não pode ter medo de errar para criar. Então, o erro ele faz parte de você tentar criar uma coisa nova, sabe? Porque uma coisa é você criar, fazer algo que já existe. Agora, para fazer uma coisa nova, você tem que estar disposto a falhar. A empresa que você trabalha tem que permitir o erro, sabe? Claro que isso tem um custo, você tem que minimizar, né, custos do erro, mas o erro faz parte da construção de tudo que é novo, porque ninguém fez antes. Então, você está descobrindo enquanto está fazendo, sabe? Então, inclusive é uma das coisas que o autor daquele livro da Pixar fala, o Criatividade S.A., né? O erro faz parte, tem que estar presente. O que você tem que fazer é errar logo, dar o próximo passo e acertar em seguida, sabe? Ele é parte do processo criativo. Uma das pontas
diamante duplo que você falou, né? Você errou aqui, beleza, começa de novo, tendo esse novo aprendizado, né? Uhum. Beleza. Valeu pelas respostas. Aqui o Múrcio, que é o... Fala aí, Múrcio. O que você quer? Oi, boa tarde. Então, o Danielo tinha mencionado, era sobre justamente essa parte de mudança de profissão. Eu, na verdade, sempre gostei de computação, continuo gostando, mas eu acho que, para mim, é como se eu gostasse mais como se fosse um hobby. Eu sempre gostei e continuo gostando, porém, quando eu estava lá, comecei a fazer disciplina na SMD, de interfaces gráficas, e aí eu pensei que seria uma boa ideia mudar no meu caso, porque eu estava gostando daquele ofício de fazer essa parte gráfica, de analisar a interação com o usuário. Então, eu pensei que seria uma vocação que eu tinha, então eu realmente cogitei em trabalhar nessa parte de design. Então, eu fiz a mudança interna de curso e eu consegui chegar ao design nesse curso. E eu estou feliz, eu tô gostando do que eu estou estudando também, e é isso que eu falo. Se a pessoa tiver pensando em mudar de curso, achar que sua vocação é outra, eu acho que é uma boa opção. Eu gosto de tudo também, Múrcio. Eu gosto de animação, eu gosto de produto, eu gosto de boneca, eu gosto de trabalhar com 1 milhão de coisas. Só que cada escolha é uma renúncia, né? Então você tem que escolher, às vezes tem que escolher o que está dando mais certo, às vezes você tem que escolher uma coisa hoje, mas amanhã você vai escolher outra. Então é normal. Mas parabéns Sim. pela coragem de escolher o que você gosta e mudar. Nunca é tarde para ir atrás do que você gosta. Obrigado. Legal, gente. Então, enfim, agora são 3:07 da tarde. A nossa aula vai até às 4. Então, assim, acho que se alguém quiser fazer mais uma pergunta rápida, assim, para a gente ir para as considerações finais aí do Lucas. Beleza. Então, Lucas, quer falar alguma coisa? Eu só queria agradecer mesmo. Obrigado pelo convite, foi muito legal. Achei bacana essa dinâmica, muita gente participando, assim, achei muito legal mesmo. Para quem não conseguiu mandar pergunta, eu não estava lendo o chat o tempo todo, então se eu não li, eu não respondi, me procura no Instagram, me manda mensagem, né, que eu respondo por lá. E quem está assistindo isso no YouTube também, quiser me mandar mensagem, é só entrar lá no meu Instagram e mandar a mensagem, que eu gosto de bater papo com o pessoal. E eu gosto de responder as perguntas também. Obrigado pelo convite, Diego. Muito legal. Bom revê-lo, bom ouvir você falar. Eu estava querendo, desde a época que a gente fez a disciplina junto, eu queria conhecer mais do trabalho, e aí quando começou a postar as coisas, achei muito legal o trabalho e toda a reflexão que tu está fazendo a respeito. Teve 2 coisas que tu ficou de enviar, estou só te lembrando, que aí pode ser interessante para alguém, né? Foi o professor do curso de psicanálise do brinquedo e o material do gerenciamento do projeto. Talvez eu possa colocar, de repente pode colocar o link junto com o vídeo do YouTube, não sei como é que a gente pode fazer. Eu mando essa apresentação, aí tem essa parte e eu procuro o nome do professor, que eu não lembro mesmo agora. Eu te mando e você compartilha com o pessoal. Beleza. Enfim, muito grato aí pelo tempo, pela disponibilidade, pela fala, grato aí pela participação de todos, também fiquei bem feliz aí que várias perguntas legais que motivaram aí a outras coisas, né? Tem uma pessoa que está entrando agora, olha que interessante. E é isso. Obrigado, gente, obrigado a todo mundo, foi um prazer. Calma aí.
Só lembrar também que próxima quinta tem outra fala, né? Sim, pronto. Vou lembrar. Quem estiver assistindo, tiver interesse, ele vai falar da experiência da disciplina Projetão lá na UFPE e outros temas. Ele vai falar um pouco também do processo de projeto, algumas das técnicas. Hoje o Lucas ele focou em técnicas muito voltadas ao processo criativo, né? Aquilo como se fosse aquele primeiro momento do diamante que está abrindo, né? Aquele momento, aquele diagrama que ele colocou, né? Que abre as ideias, né? Para ter várias influências e tudo. E tem um certo momento em que é preciso fechar também, né? Então tem algumas estratégias também do processo de projeto no fechamento, né? E aí o professor Guilherme Hanoi, ele vai falar um pouco também dessas diversas maneiras de se ver o design thinking, né? Como design thinking, às vezes, não é uma ferramenta, não é uma metodologia, e é simplesmente uma maneira de mapear a técnica que o design já tem, né? De pensar projeto, né? E aí trazer isso para fora do design, para as empresas, para a engenharia, para a economia, para a psicologia, né? E aí, como você traz para fora, né? Você gera isso visualmente e faz com que a coisa seja um pouco mais tabelada e com fases, né? E é isso que ele vai falar um pouco também na próxima aula. Todo mundo convidado aí, a gente vai fazer uma divulgaçãozinha. E eu acho que dá para usar, inclusive, o mesmo link do Meet, né? Então, pode até usar o mesmo. Então é isso. Alguém mais, algum comentário? Ok? É isso, Lucas. Obrigado, viu, amigo? Obrigado. Valeu pelo convite. Obrigado. Bom projeto para todo mundo que está aí. Boa sorte. Valeu. Sucesso aí. Valeu. Quero ficar acompanhando aí. Pessoal, um abraço, hein? Boa tarde a todos. Boa tarde.